bem legalzinho. A paz do Senhor Jesus, todos queridos irmãos da nossa Rádio TV Purim e também do nosso podcast, do nosso programa E a Bíblia Responde. Estamos hoje com muita alegria trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estou acompanhado mais uma vez do meu amigo de sempre, o Diácono Washington. Hoje estaremos falando sobre os problemas do casamento, o que causa a separação no casamento. Hoje nós vamos falar sobre administração do lar, vida financeira, e vamos, na medida do possível, falar um pouquinho sobre ciúme também. Hoje nós vamos usar o texto de Provérbios 31, de 10 até o versículo 31. Quero que o nosso diácono Washington leia o texto todo, que será a base do nosso comentário nesta noite. Somos gratos a Deus por estarmos aqui com saúde e fazendo a vontade de Deus. Vou passar a palavra para o meu amigo Washington, já rogando, ele vai ler o texto e vai orar conosco, já rogando as orações dos irmãos por nosso presidente da Casa de Recuperação, Projeto Purim, para que Deus possa fazer na sua vida segundo a sua vontade. Pastor Esdras Norberto, junto com a diretoria, principalmente o nosso Joaquim Filho, nosso diácono da igreja Joaquim Filho, eles estão numa luta muito grande, né? E para que o Senhor possa encaminhar, guardar eles por onde eles andar, e Deus possa fazer prosperar essa obra de recuperação de vidas. Meu amigo Washington, a palavra de Deus com oração. A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente juntos, participando desse programa E a Bíblia Responde. E nós queremos ler aqui o texto em Provérbios 31, do 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com frutos das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estenda as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua mão. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e chama-os bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior.
Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Amém. Pode orar, poxa. Oremos nesse momento. Querido e eterno Deus, aqui estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais um dia que tem nos concedido de estarmos aqui neste lugar. Deus, continua com a Tua mão estendida, abençoando o Projeto Porim, abençoando o pastor Esdras Norberto e todos aqueles que cooperam com o Teu servo nesta grande obra. É verdade, Deus abençoa todos os ouvintes da Rádio TV Porim, abençoa todos aqueles também que nos acompanham no YouTube, Senhor. Continua abençoando os Teus servos poderosamente. Aproveito também, Senhor, e peço oração pela minha irmã, que está ali, Deus, sentindo dores por conta daquele erro médico que causaram nela naquele hospital. Mas eu creio, Deus, que Tu vai fazer o extraordinário na vida da minha irmã e vai dar tudo novo a ela, porque Tu és o Deus da impossibilidade. Tu és grande, Tu és fiel. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos dando continuidade ao nosso assunto casamento cristão na atualidade. Hoje estaremos falando sobre os problemas que causa uma separação. Nós sabemos que todo o tempo foi assim, mas nos dias atuais o casal necessita de muita sabedoria de Deus para poder continuar tocando a vida e vivendo numa união bem controlada, bem estável e abençoada por Deus. Eu tenho notado, Washington, que infelizmente, eu digo infelizmente, as nossas denominações, as nossas igrejas, quase que não trabalham na preparação dos jovens para o casamento. Tenho notado, é muito difícil, uma congregação, uma igreja que reúne os jovens para falar coisas sérias, Existe muito culto de casais, mas a gente, quando a gente vai ver o conteúdo, aquilo que era para se falar, não fala. É só negócio de fantasia, negócio de romantismo. E quem precisa de romantismo? Já tem tanta televisão aí, com novela de tudo quanto é tipo. Então ninguém tem necessidade de negócio de romantismo, Se bem que é um bem necessário também, Mas a pessoa que entra no casamento, ele vai ter que levar uma bagagem, uma carga pro resto da vida, de muita responsabilidade. E às vezes eu tenho notado que o casal tem também um namoro muito tempestuoso, muito corrido, pouco tempo de namoro, e quando namora também não sabe namorar, pensa que namoro é só para estar se esfregando um no outro, mas não é. O casal cristão é o momento que eles têm a oportunidade de sentar durante o namoro e o noivado, de conhecer um ao outro, Conhecer um ao outro para saber e combinar como que será aquele casamento. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta, Augusto, e eu acho muito importante essa pergunta que eu vou fazer. Como que você vê se na maioria dos casais que tem problemas quando se trata da questão financeira, ao seu parecer, quem deve comandar, a quem cabe o comando da finança do lar? A mulher ou o homem? A questão financeira, ela sempre foi algo que
realmente tem atingido a muitos casais. Porque quando o casal não está bem financeiramente, infelizmente vai causar atritos, vai ter algumas confusões por conta dessa questão. Infelizmente, o brasileiro, na sua grande maioria, ele não foi educado com relação à questão econômica, de ter aquele controle com relação ao que gasta. Embora a palavra de Deus nos revela que o homem é o cabeça da mulher, mas eu acredito que tem que haver um comum acordo entre os dois com relação a toda a atividade financeira do casal. Qualquer coisa que for comprar tem que ser visto antes de tomar qualquer tipo de decisão, porque infelizmente a gente vê que tem pessoas que fazem compras de forma compulsórias, muitas vezes não tem nem necessidade de ter determinada coisa naquele momento, mas quer ter, entra em dívidas de cartão, às vezes de cheque especial, que os juros são altíssimos, e depois vem a confusão, porque começa a faltar as coisas básicas dentro de casa, porque a pessoa está agora cheia de dívidas para pagar algumas coisas que não eram necessárias naquele momento. Correto. Eu entendo, pastor, que o homem, embora ele seja o cabeça da mulher, mas a gente não pode agir com aquele pensamento machista. A gente vê que tem muitos homens que são machistas, eles querem tomar decisão. O dinheiro tem que ser o meu controle. O dinheiro é o controle dele, só ele quer ter a tomar a decisão com relação aos gastos. E a gente vê que tem mulheres que não tomam decisão nenhuma. O casal, a Bíblia diz que eles são ambos uma só carne, então tudo tem que haver um comum acordo. Direitos iguais. Direitos iguais, nesse sentido porque o homem ele tem que combinar. Tem que haver aquela combinação entre os dois. Não pode, tipo, a mulher vai e faz uma compra sem avisar o marido. Isso vai causar confusão. Porque quando o marido que trabalha, que é o que supre as necessidades dentro de casa, e quando ele trabalha, ele já sabe mais ou menos o que ele vai gastar de acordo com o salário dele. Então, às vezes, a mulher vai, toma a decisão e vai e faz compras que são desnecessárias naquele momento. Então, tudo tem que ter um acordo. Se ela quer alguma coisa, tem que entrar em acordo com ele, tem que ver como pode fazer. Então, eu acredito que o grande problema hoje de muitos casais, dentro da igreja e fora da igreja também, é que não existe acordo entre ambos, nesse sentido. Então, quando não existe acordo, então o que vai acontecer? Vão se atolar em dívidas, e as dívidas hoje, infelizmente, a pessoa começa a entrar em cheque especial, em cartão de crédito. Cartão de crédito é bom quando você tem um domínio sobre ele, mas quando você perde o domínio, ele vem com juros altíssimos, e tudo isso vai causar confusão no casal. Tem gente que nem dorme à noite, tem gente que não dorme, fica na base do remédio, tem gente que entra em depressão, porque está com a dívida astronômica que foi causada por falta de educação financeira. Infelizmente, a gente não foi bem educados. A maioria dos brasileiros, digo isso sem medo de errar, a maioria dos brasileiros não são bem educados com relação à educação financeira, e isso reflete de forma negativa no relacionamento. Porque eu tenho notado, acho que tem esposo que ele é um desastre com dinheiro na mão. E também há o oposto. Tem mulher também que se ela for a chefe da finança, a controladora da finança, é um desastre total também. Então isso aí não depende de sexo, né? Depende de cabeça, né? Aquele que sabe administrar mesmo, né? Eu tenho a alegria de ter na minha casa uma gestora, né? Posso dizer assim, uma gestora que toda a renda, toda a finança da casa é tudo na mão dela, e ela controla tudo direitinho, não faz nada sem a não ser aquelas coisas de rotina. Também não vai ficar falando, eu comprei
uma massa aqui a mais esse mês. Ela não faz isso. Isso aí, ela vai para o supermercado e sabe o que vai comprar. Ela já sabe o que vai comprar. Agora, quando se trata assim, de um objeto, por exemplo, uma televisão, um aparelho de som, é óbvio que ela me consulta, né? Vai comprar mais de um vestido, de uma blusa, ela me consulta. Todas essas coisas, que é uma coisa que já sai daquela rotina, né? O que é rotina, né? O que é rotina são os gastos, que é comum, né? De energia, né? E gás. De gás, né? A compra do supermercado. Então isso aí não há necessidade de se consultar. Mas quando sai daquilo ali, ela me consulta, mas tudo é na mão dela. Tem vezes que eu não sei quanto de dinheiro que tem em casa. Eu nem sei se tem, hora que eu nem sei se tem, né? Eu nem sei se tem. Mas e nós vivemos assim, rapaz, numa harmonia maravilhosa há muito tempo. Eu já encontrei um homem que, não, o dinheiro tem que ser na minha mão. E aí eu tenho notado que tem homem que se ele for no supermercado, ele é um desastre, ele não compra nada. Ele compra o quê? 3 Coca-Cola. Pra que 3 Coca-Cola, meu Deus do céu? Ana, 3 Coca-Cola, né? Um doce em calda. E enche de... Cadê a compra? Tá aí, só tem porcariada. Só tem... Não é não? Então é isso que eu chamo de finanças, sabe? E você falou muito bem, eu acho que nós brasileiros não temos a cultura, né? Não temos uma cultura de ensinar os nossos filhos a economizar, né? Tudo que se pega vai pro ralo, gasta, né? Então, quando ele chega a adquirir o seu próprio lar, né? Quando ele chega na maturidade, né? Chega na maturidade, ele não foi educado, ele não sabe nadinha como gerir um lar. Eu às vezes fico pensando, né? O salmista, o sábio, quando ele citou esse versículo, ele fala de uma mulher, é claro que aqui há um sentido figurado, né? Porque ele fala que é tão raro isso aí, né? Que é comparado como rubi, né? Porque como que o camarada vai encontrar uma mulher desse jeito? Veja que coisa tremenda. Só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, esse tipo de mulher aqui é uma alegria, né? A mulher sabia o que estava fazendo. Ela mesmo ia lá, comprava, sabia o que estava comprando, né? Não foi assim que você entendeu o texto, né? Porque às vezes dependendo da mulher, o marido trabalha, rala o dia todinho, daqui a pouco chega. Bem, eu comprei um quadro, né? Eu comprei um relógio, né? Os dizeres, que tem uma Bíblia bonita, né? O Senhor é meu pastor. Quanto você pagou isso aí? Isso aí o rapaz fez baratinho para mim. R$380. Meu Deus do céu, aquela coisinha. R$500. Mas ele fez em suaves prestação. Para me pagar 50 por mês. Não foi barato, bem. Toda alegrinha, né? O cara falou, meu Deus do céu, onde que eu amarrei meu jumento, né? Não é não, Austin? E tem também o marido, né? Não sabe o que comprar. Compra passarinho, né? Compra bicicleta velha e sai por aí. Não significa dizer que a pessoa não pode ter uma bicicleta boa, né? Não é por aí. Mas o camarada já tem uma, para que outra? Não, comprei mais uma. Rapaz,
é um negócio, sim, exagerado, né? Exagerado. Falta mesmo de controle, falta de noção do que está fazendo, né? Então eu acho que uma das grandes causas das separações que existe hoje, na atualidade, é fruto de discórdias no casamento por conta das finanças, entendeu? Por conta das finanças. Eu acho que o casal deve sentar, conversar, combinar, e tem aquele negócio também do questionamento, que agora já não mais, né? Mas se questionar muito, a mulher pode trabalhar ou não. Tem aquela questão também, eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro. Qual o meu dinheiro? Você é casado com ele, o dinheiro é de ambos, né? Porque tem marido também que, convenhamos, viu, camarada? A mulher entra no casamento, mas ela não entrou no casamento, ela entrou numa escravidão. Concorda comigo, Austin? Entrou numa escravidão. Porque o cara é tão sem noção que não percebe que a mulher precisa de um vestido novo. Isso no caso quando a mulher ela trabalha só no lar. Só no lar, isso. Trabalha só no lar, não trabalha fora. Não deixa de ser um trabalho. Não tem ganho. Então o camarada ele não arrumou uma esposa, ele arrumou uma escrava, né? Ele adquiriu para ele uma escrava, não é uma. O que você me diz disso aí? É porque, infelizmente, dentro do meio evangélico, salvo algumas exceções, a maioria dos homens eles vê a mulher como um objeto. Ainda existe aquela questão do machismo dentro da igreja. E isso é temerário. Por que é temerário? Porque a própria palavra revela que Cristo, quando ele veio à Terra, ele quebrou alguns paradigmas. E um dos paradigmas que ele quebrou, que ele colocou por terra, foi exatamente a questão do valor da mulher. Porque antigamente, no meio dos povos antigos, até hoje, em algumas religiões, a mulher não tem aquele valor que ela deveria ter. E Cristo, ele derrubou esse paradigma. Ele colocou por terra isso. Então, infelizmente, alguns homens, quando eles se casam, eles veem a mulher apenas como uma serviçal. Pega alguns textos isolados da Escritura e interpreta. Não, ela tem que ser boa, dona de casa, porque Paulo fala. Mas tem que entender todo dentro de um contexto. Não é porque a mulher tem que ser uma boa dona de casa que ela vai ser escrava do homem. É verdade. Mas esse pensamento é um pensamento machista, é um pensamento temerário e que deve ser combatido nas igrejas. Esse pensamento machista de não dar o devido valor às mulheres na igreja, isso é muito perigoso, isso é temerário. Então eu acredito que dentro, com relação à finança, tem que haver o acordo entre ambos. Tem que haver o acordo entre ambos. Tem aquele homem que trabalha e dá todo o dinheiro na mão da mulher, e a mulher que administra, a mulher que cura de tudo, como o pastor mesmo falou. Meu pai também é assim com a minha mãe, quando ele recebe tudo dinheiro na mão da minha mãe. É um bom administrador, né? No meu caso, quando eu recebo, sou eu quem faço as coisas, mas quando eu vou no mercado, geralmente eu pergunto sempre a minha esposa e tal, mas sempre tem um comum acordo. Quando a gente vai comprar alguma coisa, eu digo, vamos comprar isso, vamos colocar cerâmica, fazer isso e isso, tem que ter. É uma compreensão, né? Um comum acordo. Agora, quando foge disso, é que causa um problema. A mulher vai e faz uma compra sem autorização do marido no sentido de combinar. Combinar, não é que o marido ele vai ter que dar o aval sim ou não, mas combinando. Porque, infelizmente, o Brasil é um dos países que tem o pior salário mínimo, um dos piores. Claro que tem países por aí que o salário mínimo é muito pior, mas, infelizmente, a realidade financeira do Brasil, na maioria dos brasileiros, deixa muito a desejar. Então, a pessoa trabalha muitas vezes praticamente para sobreviver. Então, verdade. Quando a pessoa vai comprar qualquer objeto, a pessoa, porque infelizmente, pastor, é isso que a gente
tem que pontuar aqui. A maioria não tem educação financeira. A gente não é educado nessa parte. Não foi. E é por isso que causa um monte de problemas quando vai para o casamento. E tem a questão do machismo. Tem homem que acha que a mulher é escrava dele, que a mulher tem que fazer tudo ali. Não, porque tem Paulo que ser submissa, falou, submissa, tem que ser submissa, porque Paulo falou, mas submissão ali é submissão com amor, não é uma submissão arbitrária. Mas infelizmente tem muitos que pegam textos isolados das casas paulinas principalmente, e chegam até a acusar Paulo, dizer que Paulo era machista, que Paulo não gostava de mulher, que Paulo era contra, mas não é nada disso, nada disso. Paulo, ele era a favor, ele dava o devido valor às mulheres, as próprias mulheres tinham um trabalho fundamental na vida dele, ministério. Então a gente vê que hoje em dia tem muitos casais dentro da igreja sofrendo por conta desse pensamento machista. Então eu entendo que em questão de finança tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo. Eu vou comprar isso e vamos pagar isso antes. Porque tem o quê? As coisas principais, a alimentação, tem o gás, tem a luz, às vezes escola. Então as coisas fundamentais a gente tem que ver. Depois a gente vê se pode trocar a televisão, se pode trocar isso, se pode trocar aquilo. Então é isso que tem que ser analisado. Quando não é analisado, aí começa a ter os problemas financeiros. O dinheiro que a pessoa ganha não vai dar para pagar. Tem família, eu já vi família que eles têm um cartão de crédito comum, né? Comum quer dizer dos dois, né? Que é da administração do lar. Eles costumam colocar, tem aquela folhinha, né? Aquela folhinha. Né? Então eles anotam quando iniciou, lá nós costumamos fazer isso. Iniciou a compra do sofá, ou da televisão, de qualquer objeto. Início aqui, término aqui. Então eles vão controlando. Opa, encerrou aqui o jogo de sofá. Está dentro dos padrões, dá para comprar uma televisão nova, dá para trocar a televisão. Mas tem família que mete os pés pela mão e depois fica pedindo oração, um ciclo de oração. Irmão, nós estamos já, pela misericórdia, precisando do agiota. Não é assim? Então, falta de sabedoria, de controle das finanças, né, Augusto? E quando tem condições, né, que quase, né, até mesmo classe média hoje em dia, não tem condições de poupar. E quando se fala de poupança, né, quando se fala de poupança, o brasileiro é tão atrasado nessa questão que ele já pensa logo na caderneta de poupança, porque é a tradição que veio dos pais. Ele já, quando falou de poupar, ele já, caderneta de poupança. Ó, não pode deixar o dinheirinho em casa, porque desvaloriza, não é assim que eles falam? Desvaloriza o dinheirinho, se deixar lá debaixo do travesseiro, deixar lá intocado, perigoso ladrão vir buscar. Aí, caderneta de poupança. O que é o caderneta de poupança? É um roubo. Juros baixos. Ali é um atraso de vida. É muito baixo. É um atraso de vida. Então, eles são tão atrasados que não sabem o que é um papel de negócio, CDB, né? Renda fixa, eles não sabem nada disso. Porque quando eles sentam lá diante do gerente do banco dele, o gerente do banco conduz ele. E quando ele chega em casa, ele pega o seu celular e ele, tá vendo o que aí? Ah, pai, tô vendo aqui o Tiringa. Meu irmão, nada contra o Tiringa, né? Nem o pessoal de humor aí, tem hora que o cara descontrai, tem aquela bobajaiada. Mas, meu irmão, vamos, né? Vamos ver coisa interessante, né? Vamos ver quanto que está o dólar. O dólar aumentou, o dólar, né? A taxa Selic,
Você perguntar aí para a maioria o que é uma taxa Selic, o cara não sabe o que é. Né? O que é a taxa Selic? É aquilo que gera a Bolsa de Valores. Né? Então o camarada tem que se atualizar, saber o que está fazendo. Mas quando a gente tem um dinheirinho sobrando, vamos supor, vender o carro, vender uma bicicleta de valor, vai ficar uns dias parado, não vai colocar na poupança. A poupança, um exemplo, né? A poupança anual, um exemplo, deu lá 7% ao ano. E você botou o seu dinheiro na poupança a 3%, ele roeu 4%. Ele roeu 4% do seu patrimônio daquilo que você É muito baixo os juros. Agora, existem outras opções? Existe, mas o brasileiro é ali, parece que é jumentário mesmo, né? Então o camarada tem que se atualizar, tem que ensinar também para os filhos, né? Os filhos estão crescendo, está ficando rapazinho, olha, quando for, se algum dia você tiver de fazer uma aplicação, faça uma aplicação sólida, que lhe responda. Mas não, parece que, entendeu? E existe hoje, no meu tempo era difícil, você tinha que buscar informações, você tinha que ler muito. Hoje em dia você abre a internet, é cheio de vídeos, né, explicando, dando luz pro camarada, abrindo a mente. Muitas mentorias, né? Muita gente especializada. Muita gente experimentada, gente séria, e também existem as falcatruas, né? Mas o cara tem que ser esperto para saber selecionar ali as coisas, entendeu? Eu acho que, não sei se você tem mais alguma coisa a falar sobre isso, eu acho. Quando a gente não tem esse pensamento de controle de finança, saber administrar, é algo que vai trazer prejuízos não apenas financeiro, mas espiritual. Porque quando a gente não está bem materialmente falando, querendo ou não, vai atingir o lado espiritual. Porque a gente vê que tem muitos crentes que são muito radicais. Pega alguns textos das escrituras, por exemplo, aquele exemplo da viúva de quando perdeu o filho dela, e alguém diz, você está bem? Ela disse que estava bem, mas tinha perdido o filho, tinha tido aquela perca. Então a gente vê que tem crentes que são santarrões demais. Às vezes eles não estão bem materialmente falando, e isso está refletindo na vida espiritual dele, mas ele está dizendo, não tem nada a ver, mas ele está sendo atingido na vida espiritual. Claro que a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus acima de tudo, que a gente deve buscar as coisas espirituais, mas querendo ou não, nós ainda estamos na matéria. E estando na matéria, a gente tem que ter o controle com relação às coisas materiais, porque nós estamos aqui. Verdade. Então, quando uma pessoa perde esse controle, tem gente com depressão, tem gente que está com problemas financeiros, que está pensando até mesmo em suicídio às vezes, porque ele perdeu todo o controle, está devendo cheque especial, devendo um cartão de crédito, aquela bola de neve, desesperado para pagar. Pagar como? Como é que ele vai pagar? Se virou uma bola de neve. Então isso traz prejuízos terríveis dentro do relacionamento. Porque começa a ver a questão da culpa, um querendo culpar o outro. É aquela questão de Adão, a mulher que tu me desse culpou Deus, depois começou a culpar Eva, e aquela confusão toda. Então hoje não é diferente. Então infelizmente, uma mulher como aqui, o conselho que a mãe de Lemuel deu, essa mulher virtuosa, é rara, tem, com certeza, não pode dizer que não tem, mas é rara. Porque quando existe esse comum acordo entre ambos, tudo vai fluir. Mas quando não existe, só vai trazer dores de cabeças. Acho que conselho você dá para os nossos irmãos que estão ouvindo esse vídeo? Qual que é o maior valor, o maior benefício para os filhos? O que tem mais valor? Você comprar um terreno, construir uma casa, ou você dar uma educação sólida, pagar uma faculdade, por exemplo?
Eu acredito que a educação. A educação é fundamental, boa escola, boa faculdade. Isso vai influenciar grandemente no futuro deles. A educação é primordial. Depois de Deus, né, que Deus é a base de tudo, é a supremacia de tudo. E a família, a educação é fundamental, porque quando uma pessoa ela não tem uma educação, e ela sofrerá no futuro. Claro que tem aqueles que conseguem com o mercado, né, se desenvolver, mas são pessoas raras. Essas pessoas são raras, né? Porque muitas vezes a pessoa se aventura em entrar em mercados para conseguir ajudar. O cara tem que ter conhecimento também, tem que ter educação, tem que saber lidar, tem que saber administrar, tem que ter pensamentos de orçamento, administração financeira, administração orçamentária, tem que saber tudo isso. Porque às vezes eu tenho encontrado famílias, não estou criticando eles, cada um, né? Cada um tem seu modo de pensar, a sua personalidade. Não, cada filho meu, vamos supor, eu tenho 6 filhos, 7 filhos, cada filho meu, antes de eu fechar os olhos, cada um tem que ter uma casa para morar. Eu vou lutar, vou comprar um terreno, vou construir. E aquele casal, ele casou e ele vive uma vida atribulada para poder deixar aquilo ali para os filhos e não aproveitou nada na vida, não deu um passeio, não teve uma roupa decente, né, uma televisão legal para assistir. Não sei, eu coloco em dúvida, entendeu? Eu coloco em xeque, coloco em dúvida mesmo esse tipo de comportamento. Eu acho que um casal recém-casado deve curtir um pouco a vida. É ou não é? Ir para Pipas, ir para Fernando Noronha. Nós ganhamos razoável, né? Um casalzinho assim, classe média, né? Que ganha assim razoável. Não, tem que trabalhar dia e noite, porque os nossos filhos vêm vindo aí, tem que... Eu não vejo muita vantagem nisso não. Eu acho que você deve dar educação e depois ensinar. Essa lei aí que existe agora que o filho não pode trabalhar, eu acho totalmente ridículo isso aí, né? O pai tem que dar e deixar tudo pro camarada, dar de tudo. Acho que é por isso que o mundo está assim, todo bagunçado. Você não vê isso não hoje? Com certeza. Isso é muito temerário e perigoso. Porque na verdade a pessoa começa a ver determinadas partes fundamentais e esquece de outras, né? Esquece do bem-estar dele. E muitas vezes pensa nos outros, mas esquece dele. Isso acontece muito e lá na frente isso vai ter um prejuízo enorme. Vai ter um prejuízo enorme. Porque a pessoa acaba se frustrando, tem muitos deles que entram em ansiedade. Então eu acho que se a pessoa tem condição de curtir, de se divertir, deve fazer, tem que ter esses momentos também. E não apenas estar só vinculado à questão material. Isso é muito perigoso porque a pessoa fica vinculada só à questão material, trabalho, só trabalho, pensando em construir, em deixar uma herança, deixar um império. E às vezes, como diz o próprio Salomão, o camarada liga tanto para tudo isso. Quando ele morre, o filho dele é insensato, décimo, insensato, acaba com tudo dele aí. Não trabalhou. Nós temos uma família ali em Guararapes, eu acho, não vou falar o nome, e também falando aqui, todo mundo já vai perceber, né? Eles são proprietários do maior armazém de construção, todo mundo já sabe. Só falando assim, todo mundo já sabe de que eu estou falando. Eu vejo aquele menino, quando o pai dele não era nem aquilo tudo que eles tinham ali, não. Eles começaram ali bem devagar, entendeu? Aquele menino soltava a pipa ali em frente, mas o pai levava ele ali, Ele empinava a pipa ali na frente do armazém. E aquele cara foi criado ali, cara, na frente daquele armazém, criado mesmo. Tá entendendo? Hoje está ele e a irmã. Amanhã, quando o velho fechar os olhos, aqueles caras ali não vai pedir orientação a ninguém. Eles não vão sofrer abalo nenhum com a perda do pai.
simplesmente eles já estão administrando. Então eu acho muito bonito aquele exemplo. É um exemplo muito lindo, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, tem pessoas que pensam que a gente está falando somente para evangelho, mas isso aqui é uma coisa geral, né? Que a pessoa deve fazer isso. Então, tem que colocar. Eu colocava o meu Paulinho ali no balcão, colocava. Ele não gostava muito não, porque ele nunca gostou de comércio. A pegada dele era outra. Mas eu ia para a cidade, você vai ficar aqui tomando conta do balcão. Atendendo o balcão. Sempre eu fiz questão de colocar ele ali. Para ter responsabilidade. Tá entendendo? Por qualquer coisa não, né? Porque eu nunca criei meu filho assim, num sistema assim, escravocrata, escravidão, nunca foi assim. Mas quando necessitava, Paulinho, você já sabe fazer conta, vender, vai ficar aqui atendendo o balcão. Precisava fazer compra, às vezes a mãe não podia, ficava lá. Entendeu? Por isso que é um menino hoje, é um menino responsável, um menino que já tem a sua vida. Mas tem gente que não, né? Cria o filho, parece uma boneca. Aí quando morre, ele queima a herança, ele vende. Poxa, entendeu? Então você também concorda, né? Que o maior bem que a gente deve deixar para os filhos foi a educação, né? A educação de trabalho financeiro e educação principalmente, né? A educação é a base. Porque muitas vezes a pessoa não tem essa visão, né? Aí traz prejuízo, porque como ele não foi educado para aquela realidade, ele vai ser prejudicado. Tudo é educação. Infelizmente, como a gente já pontuou aqui no início, a maioria dos brasileiros não são educados para essas questões financeiras, né? Tem as orientações dos economistas, né? Daqueles que fazem mentoria com relação à educação, a como lidar com as finanças, mas na prática, infelizmente, muitos não colocam em prática. Fica aquela confusão toda. E às vezes ouve aquilo ali superficialmente. Superficialmente, ouve, não quer saber. Infelizmente, até mesmo a nossa programação, tem uns que atentam, ouvem e levam para a vida e procuram observar, mas tem outros que não, isso é uma coisa que tem nada a ver. Quando é lá na frente, estão pagando preço. É igual política, né? A dependência da previdência. É igual política, né? Igual política. Você vai falar de política, leva na palhaçada, na brincadeira, e não sabe que aquilo ali é um negócio que gera a vida dele. E a nossa vida gera em torno da política. O cara não procura saber o que é socialismo, o que é... O cara não sabe nada sobre o assunto. Aí depois ficam sofrendo. É o que está acontecendo em muitos países por aí, dominado por alguns sistemas, porque a pessoa tem aquela mentalidade fechada com relação não levou a sério aquilo. Não leva a sério, e quando chega lá na frente, está sofrendo, está pagando preço. E isso são coisas de forma temerária mesmo, que devem ser evitados. Infelizmente, a maioria não coloca em prática os ensinamentos. Se colocasse em prática, tudo seria diferente. Então é importante a pessoa prestar atenção em tudo que faz, né? Com certeza. Principalmente essa questão financeira que realmente mexe com a pessoa. Quando a pessoa não está bem financeiramente, a pessoa fica frustrada. Verdade. Fica frustrado, fica depressivo, é problema, é aperto. Às vezes fez dívida de forma desordenada, às vezes surge problemas de saúde. A camarada está precisando de dinheiro, né, questão de saúde. Isso tudo é algo que a pessoa tem que pensar, tem que avaliar, tem que ter aquele cuidado, porque depois que a pessoa compra de forma descontrolada, quando é lá na frente ele vai sofrer as consequências daquilo ali. Porque, por exemplo, a pessoa não pode trabalhar, né? Hoje nós estamos falando de finanças, hoje nós vamos falar bastante sobre finanças. Vamos supor, eu sou um trabalhador, como se diz assim, que trabalha assim, trabalha fazendo... Autônomo. Autônomo, isso, essa é a palavra, muito obrigado. Eu trabalho autônomo, eu sou um pedreiro, eu
Eu trabalho, pego uma casa para construir, entendeu? Ou então eu trabalho na feira vendendo coisa. Não sou registrado, né? Vamos assim dizer, não trabalho registrado. O grande mal das pessoas é que ele não trabalha registrado, mas ele não contribui para o INSS. Tem um carnezinho, né? Um carnezinho cor de abóbora, o camarada adquire em qualquer papelaria. Não é? Qualquer papelaria vende aquele, né? Parece que até isso tem a sigla GPS, né? Escrito GPS. E eu não sei nem quanto que é o mínimo do salário mínimo que é pago. R$100 e pouco. É mais ou menos isso, né? Então, ele tem um mês para retirar aquele valor e pagar aquele carnezinho. Entendeu? Então, ele tem aquilo ali, de alguma forma ele está seguro, a sua aposentadoria está sendo assegurada ali naquele carnezinho. Concorda comigo, Gastão? Exatamente. Agora o camarada não. Vai trabalhando, nunca trabalhou registrado. Aí, quando ele, por misericórdia, arruma um benefício, né? Graças a Deus que o país ainda está nessas condições de pagar um benefício a pessoas que nunca contribuíram, né? Não é mesmo? E ele adquire ali uma contribuição chorada, né? Chorada, e que se ele morrer não pode deixar de herança para a esposa. É ou não é? Não pode deixar de herança aquela contribuição ali para a esposa. E gostaria que você falasse um pouquinho. Isso é falta de cuidado, né? Eu acho, de controlar essas coisas, né? É porque, lamentavelmente, a gente não tem aquela mentalidade de observar a questão do amanhã. A gente só pensa no hoje. E tem até alguns cristãos, eu oriento e aconselho esses jovens cristãos mesmo, tão novo, façam faculdade, estudem, façam concurso. Claro que efetivamente devemos colocar Deus como base de tudo, devemos buscar as coisas de Deus como Paulo fala, primeiramente, o próprio Jesus falou disso. Em primeiro lugar, né? Em contrapartida, a gente não pode se esquecer do lado financeiro. Porque tem muita gente que é radical demais, e só quer estar na igreja, sempre oração, mocidade, é vigília e tal. Isso é bom, é ótimo, mas e o lado financeiro dele? Aí não procura se formar, não procura fazer uma faculdade, não procura ter uma educação boa, estabilizada. Quando chega lá na frente ele vai sofrer, ele vai colocar a culpa em quem? Deus. Ele vai dizer que Deus é ocupado. Que Deus não ajudou, Deus não abençoou. Deus não ajudou, que Deus não abençoou. Só que Deus, ele não é meu servo. Eu que sou servo de Deus. E Deus ele não está sob a obrigação de estar fazendo nada para mim. Ele faz porque é misericordioso e piedoso. Mas aquilo que é para eu fazer, eu que tenho que fazer. Então a gente tem que ter essa mentalidade. Quando a gente não tem essa mentalidade, eu lembro que eu estava conversando uma certa feita com as minhas irmãs, eu estava dizendo, antigamente era fácil passar em concurso público. Antigamente era muito fácil. Hoje em dia, para você passar no concurso público, você tem que estudar de morrer. Você tem que estudar bastante, porque o nível é alto. Mas antigamente o nível era baixo. Mas infelizmente as pessoas não têm aquela mentalidade e só pensam em igreja. Igreja é bom estar na igreja. Não estou aqui dizendo que não é bom estar na igreja. Mas nós temos que saber dividir as coisas. Quando não está na igreja, está na balada, né? Quando é o outro lado, né? Exatamente. Então a gente tem que saber dividir. Igreja, estudo. Igreja, faculdade. Igreja, curso. Igreja, preparação. Mas infelizmente tem alguns que têm aquela mentalidade ainda fechada, que ele tem que estar na igreja 24 horas no ar, porque se ele não estiver na igreja 24 horas no ar, ele não é crente. Infelizmente ainda existe essa mentalidade dentro das igrejas. E isso vai causar sofrimento lá na frente. Porque a pessoa não se preparou, aí às vezes trabalha, como falou aqui, autônomo, sem carteira assinada, não contribui para a Previdência, não contribui para até uma iniciativa privada, uma previdência privada. Verdade. Que paga mais, né? Porque na privada você pode contribuir, apesar que no INSS também tem isso aí, você pode contribuir um pouco a mais para você ter um dinheiro a mais,
chegar até mesmo ao teto do INSS, que é 5 mil e pouco. O cara pode contribuir. Tem essa opção, né? Tem essa opção. Porque quando chegar lá na frente, ele vai ter algum dinheiro para poder socorrer ele. Esse é o dilema. E quando o camarada vai passando o tempo, ele vai envelhecendo, o que vai vir? Doença. Vai vir doença, isso é natural. Por mais que o camarada seja atleta, vai vir a doença, o corpo vai padecer. Então muitas vezes a pessoa não pensa nisso, só pensa no hoje, não pensa no futuro, e isso causa muitos problemas. E tem os pais também que não orientam em nada, né? Às vezes os pais foram até não orientados. Já também não foram também, né? Já é uma coisa que vem já de família, de geração, e aí é um problema. E às vezes na igreja que congrega também, o pastor também não está nem aí, né? Pensa que o céu já é logo ali, né? Então não, é logo ali. Né? Aí não tem a questão da educação financeira, não tem uma orientação. Com relação ao namoro mesmo, não tem aquela orientação. Não há essas palestras nas nossas igrejas, né? Eu lembro-me, quando eu me converti, pastor, havia aquelas palestras de namoro, noivado, havia antigamente. Não sei se hoje ainda existe isso. Existe. Mas existia, ainda existe isso, essa questão. Mas é bem raso, né? Se for raso, é melhor nem ter. Tem que ser uma coisa que seja clara e evidente, e falar de assuntos que tem que ser falado. E não ficar com assuntos aleatórios. Então isso é algo que deve ser evitado. Você vai num cursinho desse que não tô... mas não tem como não criticar. Você vai num cursinho desse, ele vai falar de masturbação e não sei o quê. Só é esse tipo de papo, entendeu? De santificação, ele vai pegar lá Timóteo, tenha cuidado da sua mocidade. Não pode pegar na mão da namorada, tem que evitar. Então é umas conversas tão já batidas ali, aquele negócio batido. Mecânico, né? Mecânico, não tem. Você não encontra conteúdo ali. Aí o pobre do rapaz entra no casamento e não sabe o que vai fazer. E uma coisa também, pastor, que eu tenho observado, o namoro é a base do casamento. Verdade. Às vezes a gente vê determinados tipos de namoro, o camarada namora com a menina e acaba e volta. Não vai dar certo no casamento. Se a pessoa está acabando, voltando. É uma cópia do que eles serão, né? Não vai dar certo. Infelizmente, tem pessoas que insistem, e quando chegar lá na frente vai pagar o preço. Vai aí fazer uma campanha, né, para Jesus abençoar. Aí quando chegar lá na frente, paga o preço e ainda tem a ousadia de querer culpar Deus. Não, mas foi Deus, não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa que insistiu, tomou aquele caminho de querer fazer, aí fica nesse negócio, termina, volta, e entra num casamento que está claramente dizendo que não vai dar certo. É verdade. É isso que a gente vê aí, a banalização do casamento, muitos casamentos sendo banalizados. A pessoa acaba, não der certo, se divorcia e aquilo. Porque não houve sabedoria, né? Não houve sabedoria para se conduzir aquilo que é tão importante, que sonharam tanto, né? Porque o casal, quando ele entra no casamento, ele entra tudo cheio de plano, né? De felicidade, de serem felizes, né? Mas não houve um projeto, não houve uma preparação. Quando eu era noivo, eu conversava muito com a minha esposa, traçando o que nós íamos fazer dentro das nossas condições e das nossas possibilidades. É tanto que hoje nós não somos ricos, como você bem sabe. Mas eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa feliz. Está entendendo, hoje? Porque nós aprendemos a ser felizes com o que nós temos, né? Nós aprendemos, eu e a minha esposa, nós aprendemos a ser felizes com o que nós temos. Porque tem gente que pensa que felicidade é ter um carro espetacular, né? Ter uma casa toda de vidro. E não é isso que traz felicidade, né? O que traz felicidade, eu acho que é ter Jesus no coração,
ter saúde e colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem pensar que amanhã eu tenho que estar desesperado fazendo uma correria para pagar vamos dizer assim, uma dívida que eu não sei nem de onde eu vou tirar. Concorda com isso, eu acho? Exatamente. E a pessoa não fica bem, pastor. Mexe com a pessoa, você fica preocupado, não dorme direito. Não dorme direito, vai pregar um Sim, sermão, ele fica todo desorientado, não sabe colocar. Pensando como vai pagar aquela dívida. E isso mexe com a pessoa, felizmente. Para a igreja, se está com o olho fechado, os irmãos falam assim, aquele menino está espiritual, está nada, ele está pensando como que ele vai resolver a bronca, né? Não? Como que eu vou resolver essa parada amanhã? Exatamente. É ou não é? E isso causa frustração, que a gente fica depressivo. Né? É A verdade. gente tem depressão por causa disso. E às vezes é crente, fiel, tem um Deus rico, né, dono do ouro e da prata, mas ele mesmo não sabe administrar aquilo que Deus possa lhe dar. Porque eu acredito que tudo, Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar, mas às vezes nós não, e Tiago fala, né? Que às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos como pedir, né? Como pedir. Porque Deus não vai dar uma Ferrari na mão de um camarada que não tem nem carteira, nem motorista. Concorda comigo? Ele vai fazer o que com uma Ferrari? No final do ano ele não tem como pagar o IPVA. Agora IPVA, só IPVA é uma fortuna. Não é assim? É. Então, nós temos um Deus rico. Eu tenho um Deus rico, um Deus que tem me sustentado. Eu sou feliz na minha área financeira. Deus tem me abençoado mesmo, né? Tenho onde me recolher toda noite. Para mim já está suficiente. Entendeu? Hoje já fiz 3 alimentações hoje. Tá bom demais. Não é não? Exatamente. Tá tranquilo. Ô Juninho, glória a Jesus. Cadê Juninho, hein? Washington. Então essa mulher aqui, a mulher aqui não era brincadeira não, né, rapaz? Ela cinge os seus lombos e força fortalece os seus braços, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Vê que é boa a sua mercadoria. Aqui é uma vendedora, né? É uma mercadora aqui, né? Uma mulher que era do comércio aqui. Comércio, Ela estende as suas mãos ao fuso. Você sabe o que é um fuso? Não. Não sabe? É mesmo? Você vai aprender hoje, né? O fuso, Washington, é quando você pega a lã, você pega a lã do carneiro e ele tem o fuso é uma maquininha que ela vai girando assim, ó, e a pessoa vai controlando assim e ele vai formando daquele pelo do carneiro, ele vai formando um fio. E aquela máquina, ela vai girando assim e vai formando um fio e ela mesma vai enrolando. Que chama o fuso. É bonito que só, entendeu? E é uma peça da tecelagem. Eu trabalhei em tecelagem, por isso que eu sei disso aqui. E as suas mãos pegam na roca. A roca é exatamente aquilo que passa no tiara, assim, para lá e para cá, a tecelagem, entendeu? A roca é aquele, tem os pedais, né? Antigamente era manual, hoje é tudo automático. Então ele tem
aquele negócio vai trançando, você vai passando, fecha e ali forma um tecido. Entendeu agora? Então essa mulher aqui, ela trabalhava. O que é maravilhoso é isso aqui, ela abre a sua mão ao pobre. Aqui está o segredo da prosperidade. Porque tem mulher que não dá nada para ninguém, né? Não é só uma mulher, no caso aqui é uma mulher, né? Tem um homem também. Estende as suas mãos ao necessitado. Esse é o grande segredo, porque a palavra de Deus nos diz que quem dá ao pobre faz o quê? Presta a Deus. Empresta a Deus. Ele não dá para Deus, ele empresta. Quando você dá uma coisa, você não tem de volta. Mas quando você empresta, aquilo vai ser devolvido. Toda vez que você abre a mão para o necessitado, para abençoar o necessitado, para ajudar o necessitado, Deus vai te devolver aquilo que você deu. Está entendendo? E ele fala mais, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Você nunca morou num lugar frio, né, Washington? Não. Graças a Deus. Aqui em Pernambuco está fazendo um friozinho hoje de manhã, 21 graus. Se você vê, Aí já fica chiando. se você vê, você sabe ligar isso aqui? Se você vê, a situação é difícil, é aterrorizante o frio. Eu já morei num lugar frio, faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. A mulher aqui não é fraca não, hein? Isso significa que ela andava bem vestida, né? Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Quer dizer, bem vestido, camarada bem composto, bem legal. Ela cuidava bem dele, né? Ela cuidava bem dele. Cuidava bem de toda a casa, de todas as finanças, ela era uma ótima administradora. Tudo. Ela era detalhista. Porque, não sei se você sabe, é uma qualidade que as mulheres têm Um exemplo, você vai comprar uma roupa, uma camisa, gosto. Você entra numa loja para comprar uma camisa, homem é assim. Ele chega, poxa, a cor tá legal, uma beleza. Mulher, ela vê um fio que está soltando, cara. E às vezes eu fico, às vezes quando eu saio com a minha esposa, tem que ter uma paciência maluca, extraordinária para andar com mulher fazendo compra. Meu irmão, ela vê coisa que eu não consigo ver. Detalhista, não, aqui vou ter que dar um ponto. Não vou comprar, aquela ali ela já não compra. O homem não faz isso, o homem pega de bolo e leva, é ou não é? Não é assim? O seu marido é conhecido nas portas. E eu, quando saí para ir para a igreja, minha esposa, ela passa a vista, cara. Ajeita essa gravata. E ela fica toda cheia de dedo. Ajeitando a gravata e não sei o que, olhando para ver se a barguilha está aberta, para ver se a camisa está para fora da... Entendeu? Então isso aí é o cuidado, né? De vez em quando ela faz eu ir lá fora, passar um pano no sapato, para chegar pelo menos um sapato na igreja. Entendeu? Então é desse jeito. E faz os panos de linho fino e vende-os. Além dela fazer, ainda vendia, hein? A mulher aqui não é fraca não, hein, eu gosto. Faz panos de linho fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores. Ela fazia tecido e também fazia cinto. É igual aquele cinto lá de Jeremias que ele colocou lá e apodreceu, né? Era feito de tecido também o cinto, né? Interessante.
A força e honra são seu vestido, se alegrará como o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. A lei da beneficência está na sua língua. Sabe o que significa isso, eu acho? Que não vive falando só pelas esquinas fofocando. Entendeu? Arrumando intriga. A lei da beneficência está na sua língua. Quando ela abre a boca, é para ajudar alguém, para conduzir alguém para o que é bom. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Aqui diz, olha pelo governo da sua casa. O movimento da sua casa. É o governo. O governo da sua casa, o andamento da sua casa. Esse tipo de, essa passagem bíblica mesmo, ela é uma afronta para muitos machistas, né? Que ainda existe dentro da igreja, que quer reduzir a mulher em um patamar de segunda categoria de auxiliadora. É a auxiliadora do homem. É ajudadora, como se ele fosse o... Só o cabelo. Você vê que essa mulher, ela tinha um destaque, ela se destacava, ela administrava todas as finanças, ela tinha uma administração em tudo, e a Bíblia diz que ela olhava para o governo da sua casa e não comia o pão da preguiça. Então a gente vê que ela era uma mulher que tinha um domínio sobre o governo da casa. E o marido dela era louvado por aquele comportamento dela. Então hoje em dia, infelizmente, tem aquela mentalidade no meio de algumas igrejas, tem alguns machistas, que pegam aquele texto lá de Gênesis, não, a mulher é auxiliadora, né? Como se a mulher fosse de segunda classe e o homem tivesse posição superior à mulher. Isso é um erro. Isso é um erro grosseiro, porque... Como se o homem é que entendesse de tudo, né? Porque mesmo que a figura que fala de Deus, da Trindade, você vê que mesmo que a Bíblia fala que o Pai tem o Pai, Jesus, Espírito Santo, mas ambos têm o mesmo poder e a mesma autoridade. Não existe diminuições de poder entre eles. Serão ambos uma só carne. E na Trindade, né? Os três têm o mesmo poderio. E no casamento são ambos uma só carne. Então a gente vê que hoje em dia existe, pontuo novamente, essa mentalidade tem que ser desconstituída naquela visão que a mulher tem que ser só fazer isso, o homem que tem que governar, que tem que mandar, que tem que dar as ordens. Isso é algo que deve ser totalmente combatido, porque a mulher, ela tem um papel no casamento, ela tem um papel de participação fundamental. E você vê que, eu sempre costumo dizer, que esses grandes homens de Deus, esses grandes pastores, eles têm uma mulher ali por trás. Eles têm uma mulher ali de Deus, uma mulher do lado dele, que está ali apoiando tudo. Então você vê que esse pensamento, que muitas vezes existe em determinados homens, tem que ser combatido, tem que ser desconstituído. Porque essa mulher olhava pelo governo da sua casa e ela não comia o pão da preguiça. Ela estava ali atenta a tudo que estava acontecendo, não apenas na questão do comércio, que eles tinham, o domínio que ela tinha no comércio com relação às ovelhas, à lã e tal, mas com relação a todo o cuidado da casa, ela tinha todo um controle. E a Bíblia diz que o marido dela era louvado nas praças pelo comportamento dela. Por isso que o sábio fala aqui que ela é uma mulher virtuosa. Quem achará? Existe mulher assim? Existe. A gente não pode dizer que não existe, existe. Então a gente vê que era uma mulher prudente, uma mulher que tinha... Eu não sei se você conhece essa história, eu não sei qual presidente dos Estados Unidos, ele entrou num restaurante e veio o garçom veio cumprimentar ela. E ele achou aquele afeto do garçom assim meio excessivo, né?
E o presidente perguntou para ela, escuta, esse moço já foi meu namorado. Aí ele inchou o peito e falou assim, ainda bem que você não casou com ele, você casou comigo. Quer dizer, casou com o presidente, né? Ela falou assim, se ele tivesse casado comigo, possivelmente ele seria o presidente. Pegou ele? Então o camarada achava que ela que estava em vantagem porque casou com o presidente. Mas na realidade, ela que colocou ele lá no poder. E conduziu ele ao poder. Entendeu? Faz muito tempo que eu vi isso e é uma... E diz que aconteceu mesmo isso aí. Está atenta ao mandamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta os seus filhos, levanta-se os seus filhos e chamam-no de bem-aventurado. Seu marido também, né, vírgula aqui. E ele a louva. Epa, aqui é forte, hein, eu gosto. Elogiável. O seu marido a louva. O seu marido agrada. O seu marido elogia. O seu marido fala que ela é né? Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. É como se for, tem bastante aí que poderia ter casado comigo, mas você é diferenciada. Concorda, Oscar? Você é diferenciada. É muito maravilhoso esse texto. E é interessante. O rapaz, será que aconteceu alguma coisa? Enganosa é a beleza e vã a formosura. Esse versículo 30 aqui, a maioria dos rapazes, quando vão casar, a primeira coisa que ele olha na mulher é a beleza, né? A beleza do rosto, a beleza do corpo, né? Você já viu esse versículo aqui? Enganosa é a graça e vaidade é a formosura. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Então, tem um ditado que diz que beleza não se coloca na mesa, né? E eu concordo aí, viu? É porque beleza não é tudo. É relativo, né? É relativo demais. Claro que, evidentemente, a gente não pode trazer um parâmetro e dizer, não, uma mulher que é bonita, ela não vai ter essas qualidades. Isso aí é uma coisa incoerente, porque a questão da beleza, ela se enganosa, porque, na verdade, a maioria dos homens olha muito a beleza da mulher. E, em contrapartida, esquece algumas coisas fundamentais que a mulher tem que ter. Em contrapartida também o homem, aí vice-versa. Uhum. Mas a questão da beleza e o caráter não tem nada a ver. Dizer, não, a mulher é bonita e ela é isso e isso. Não, nada a ver. Tem mulher que é bonita, que ela é competente, ela é uma ótima administradora. Isso independe. O grande problema, pastor, é que a maioria das pessoas olham apenas a beleza. Uhum. Então é isso que o sábio ele quer que a gente entenda, que a beleza não é fundamental. Ela é relativa. Ela é relativa, ela não é algo fundamental. E a Bíblia diz aqui mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a gente vê que a mulher que teme a Deus, que vai ser louvada. O que é bonito nela é a qualidade que ela tem, né? É a qualidade, as virtudes que ela tem internamente.
que a beleza é algo passageiro, é algo momentâneo. Mas as virtudes que ela tem que vai dar o destaque a ela. Isso tanto serve para o homem como também serve para a mulher. Concordo. Então essa mulher, ela se destacava porque ela era uma mulher que era virtuosa. Uma mulher que sabia administrar, uma mulher que sabia prover, que sabia cuidar da casa, que sabia cuidar dos filhos. Ela era um exemplo. O marido dela o louva, o marido dela elogia ela. A gente vê que, infelizmente, tem muitos homens que são brutos, que não elogiam suas esposas. Isso é algo totalmente incoerente. Negativo, né? Negativo. Claro que tem mulher que às vezes fica pegando o pé do marido, aquela coisa toda, né? Tem as exceções. Mas o homem tem que sempre procurar elogiar a esposa. Tem a questão do romantismo, claro que não é tudo, o romantismo não é tudo dentro do relacionamento, mas também faz parte. Então a gente vê que a mulher aqui, ela se destaca pelas virtudes que ela tem internamente. Correto. E não pela questão dela ser bonita, né? O próprio sábio, ele diz, enganosa é a graça, a vaidade é a formosura. Porque infelizmente o homem, ele olha aquela mulher bonita, mas muitas vezes é uma mulher bonita, mas infelizmente não tem as qualidades que deveria ter. Então é isso que o sábio ele orienta. Mas infelizmente uma vida de casado não é só aquilo, né? Não é só aquilo, não é só questão de aparência, beleza. Às vezes a mulher é bonita, mas ela não sabe fazer o comer direito, não cuida do marido, não tem aquela orientação que deveria ter, não cuida dos filhos. Então isso é uma coisa que esse penúltimo versículo ele bota para quebrar nessa questão aí, né? Enganosa é a graça, né? Vaidade é formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então a base de tudo é o temor a Deus. O temor a Deus é a base de tudo. E a gente vê aqui que essa mulher, ela se destacava. Correto. Prova tanto do próprio sábio, né, dessa mãe aqui do rei Lemuel, na verdade, que aconselha ele, dizer que o valor dela excedia o de um rubi, de uma pedra preciosa. Ela era mais valiosa. Então hoje em dia, a gente vê que é raro encontrar uma mulher como essa. Mas tem, mas é raro. Tem. Muito raro encontrar, mas existe. Ô Washington, nós estamos finalizando, né? Estamos encerrando. Já deu, já está dando o nosso horário. Ô Washington, quando um esposo ele faz um questionamento sobre a mulher sair para ir trabalhar, né? Trabalhar fora do lar, né? Porque trabalhar, ela trabalha naturalmente, né? Estou falando de trabalhar no serviço secular, serviço distante do lar. E a maioria não consente que a mulher, né? Que a mulher vá trabalhar. É por um ciúme doentio, né? Porque uma mulher, quando quer trair o marido, ela não precisa sair do lar, concorda comigo? Ela trai mesmo e acabou, né? Exatamente. Como que você vê essa questão? A questão do ciúme é algo que deve ser combatido. Claro que efetivamente a gente não está falando daquele ciúme de cuidado, de zelo. A gente está falando aqui do ciúme obsessivo, de posse. Embora a pessoa esteja casado, embora estejam vivendo juntos, num casamento, num relacionamento, mas cada um tem a sua personalidade. E a mulher ou o marido, vice-versa, não é propriedade da pessoa. Então o que é que acontece? Existem homens que têm ciúme doentio. É por isso que o número de mulheres mortas tem aumentado de forma alarmante no Brasil. Feminicídio direto, mulher morrendo. Por quê? O homem tem aquele sentimento de posse da mulher, ciúme obsessivo, ciúme controlador, e ele chega ao ponto de tirar a vida daquela mulher. Porque uma mulher ou um homem, quando vai fazer algo errado, eles fazem. Não importa se está ali no domínio do lar ou se estiver fora. Vai fazer. Então o que é que acontece? O ciúme doentio, aquele ciúme de controle, ele tem que ser combatido.
tem que ser combatido. Por quê? Isso aí vai gerar o quê? Vai gerar aquele sentimento de posse. Agora é mais os homens, né? Os homens são mais atingidos com isso aí. Correto. Embora tenha mulher que tenha ciúme, tem, mas a mulher, ela é mais controlada nessa parte, mas o homem é descontrolado. É verdade. Se algum homem olhou para a esposa dele meio atravessada, já é motivo dele discutir, já é motivo de briga. Então tem homem que tem aquele sentimento de posse, né? Como se a mulher dele fosse um objeto dele. E quando há uma ruptura no casamento, porque a gente entende o seguinte, o casamento, ele foi criado por Deus, o plano de Deus é que durasse, mas por causa do pecado veio várias consequências que tornaram o casamento às vezes impossibilitados de durar para sempre. Verdade. Então é isso que muitos, até mesmo crentes, não entendem e radicalizam algumas questões que a gente vai falar em outra oportunidade do programa, em relação ao divórcio. Crentes radicais, radicalizam tudo. E você vê que tem mulher que vive num relacionamento de forma sendo torturadas psicologicamente por um camarada ciumento, Sim. que tem o controle dela, que tem um controle, ela não vai fazer nada, que ele quer saber tudo. Quer saber tudo. Ciúme obsessivo, que tem que ser combatido, que é algo que tem causado a morte de muitas mulheres no Brasil afora. Muitas mulheres têm padecido. Às vezes o camarada deixa a mulher arruma outra, que ela vai lá e mata a mulher. Porque tem aquele sentimento de posse. E digo mais, o camarada dele é um sociopata. Aquilo ali é uma propriedade dele, que ele comprou, né? Ele acha que é uma propriedade Ele dele. adquiriu, né? Que ele tomou a posse daquilo ali, é a propriedade dele. E tem que estar dentro do controle dele. Então, esses tipos de pessoas, de homens, são doentes. Psicopatas. São psicopatas e esse tipo de comportamento tem que ser combatido. Então, quando o homem ele tem aquele domínio obsessivo, eu lembro que uma vez eu estava aconselhando uma pessoa com relação a isso, e ela estava dizendo, não, porque meu marido não deixa eu fazer isso e isso na igreja, ele quer que eu cante em determinado órgão, ele não quer. Porque ele tem aquele controle. Queria ter aquele controle. Resultado, acabou o casamento. Acabou o casamento. Isso na igreja, imagina fora. Exatamente, na igreja. Acabou o casamento. Por quê? Temos que entender que o casal, eles têm a sua própria personalidade. Eu tenho a minha personalidade, minha esposa tem a personalidade dela. Então a gente tem que procurar nos respeitar um ao outro. Mas não ter aquele controle obsessivo. É isso que causa muitas desavenças em muitos relacionamentos. Então, porque às vezes o camarada, a mulher quer trabalhar e ele acha que se a mulher sair dali daquele domínio, como se ali fosse igual no tempo feudal, né? Que o camarada não podia sair daqueles limites, né? E ele sair daquele feudo dele ali, se ele sair dali para já está tudo perdido, né? Eles pensam assim, né? O doente, né? O doente. Isso que a mulher vai trabalhar e vai. Hoje em dia, na sociedade moderna, a maioria das mulheres trabalham. Alguém pode até replicar e dizer, não, a sociedade moderna, mas a Bíblia e tal. Sim, a Bíblia permanece a mesma. A palavra de Deus orienta as mulheres a serem boas donas de casa, tudo certinho. Mas não há proibição da mulher trabalhar. Essa mulher virtuosa, ela trabalhava. Então, isso que eu estou falando, né? Como que esse tipo de crente, santarrão, religioso, ele vê esse último capítulo aí de Provérbios? Aí ele vai dizer que no Antigo Testamento, né? Aí vai dizer que o Antigo Testamento não tem continuidade no Novo. Então isso aqui só é para o Antigo Testamento, não. Isso aqui serve também. Eu vejo essa mulher aí muito moderna. E é uma mulher casada, hein? Porque quando você começa a ler, dá uma impressão que aquela mulher é uma mulher independente. Concorda comigo? Não passa essa visão? Passa a visão, mas depois a gente percebe que ela era casada. O seu marido exatamente. Se veste bem. Rapaz, isso é uma lição muito grande para os dias de hoje, não é não, pastor? Mas hoje em dia, pastor, tem muitos maridos que acham que a mulher, claro que efetivamente a gente não quer
desconsiderar que o trabalho doméstico não deixa de ser um trabalho, as mulheres trabalham sim, perfeitamente, mas não existe proibição estruturística com relação à mulher trabalhar. Não existe proibição nenhuma. O que acontece é que tem muitos que pegam textos isolados das escrituras, querem interpretar seu bel prazer e querem fazer uma verdadeiro machismo dentro da igreja. O que é até bom quando a mulher trabalha, claro, quando tem filho, tem a questão da responsabilidade do filho, mas quando a mulher trabalha, os dois trabalham. Você notou que essa mulher, ela fabricava o tecido e ela mesma vendia aos mercadores? Exatamente. Aí como pode uma mulher vendendo ela mesma, não entregava o produto para o marido vender, ela mesma vendia, examinava, né, a sua mercadoria e ela mesma vendia. Agora, como que um marido ciumento tem uma mulher vendendo mercadoria aos mercadores? Pensa nisso. Isso é uma grande lição, né? Alguém que estiver ouvindo esse vídeo aí, vai para você que talvez tenha essa doença, né? Porque é uma doença. A minha esposa toda a vida trabalhou no comércio, sempre nós somos comerciantes ali no bairro, e não tinha essa não. Chegava, quantas vezes chegava da rua, né? Que ia comprar mercadoria, chegava e encontrava ela conversando com o cliente. E não tinha essa de ficar mudando de assunto, não. Ali era, entendeu? Às vezes aconselhando alguém, homens ali no balcão aconselhando. Não tem essa. A pessoa quando é aquilo, não tem. Não é, não tem esse negócio de ficar perturbado, pensando. Não é. Eu acho que eu tenho o ciúme como uma doença mesmo. É doença e tem que ser combatida por conta de que muitas mulheres têm perdido a vida por conta disso. Psicopata, também psicopata. E tem homem que provoca o ciúme também na mulher, né? Eu vi um casal umas vezes, até eu repreendi o rapaz, e dizendo que mas na minha casa eu compartilho tudo que acontece comigo na rua, eu compartilho com a minha esposa. Eu não concordo com isso. Entendeu, Washington? Ela chega em casa dizendo que foi paquerado no ônibus, foi paquerado no trabalho, que tem uma mulher dando de cima dele no trabalho. Às vezes a pobre da mulher está ali tranquila, vivendo uma vidinha boa, e daqui a pouco já começa a pensar, fica preocupada. Quando o marido sai, ela já fica preocupada. Meu Deus, ele fez aquele comentário, será que é verdade? Concorda comigo, Washington? Tem coisa que é desnecessária. Desnecessário estar comentando, né? É desnecessário. Isso aí vai gerar contenda, vai gerar confusão. Então, às vezes a pessoa está passando uma determinada situação, claro que efetivamente tem coisas que tem que comunicar, né? Tem situações que é preciso comunicar, chegar para o marido ou a esposa, para fazer uma oração. Verdade, ora por mim. Ora por mim, ou está acontecendo isso. Claro que tem mulher que é madura, vai entender, vai querer, mas já tem outros que vão apontar, vai dizer que o camarada quer saber como é que foi. Quer saber, já começa a querer questionar. Então tudo isso, quando tem uma mulher prudente, mas quando é uma mulher rixosa, aí pronto. Aí é motivo de confusão. Em vez de ele ter resolvido aquele problema, ele criou outro problema. Vai piorando. Então, essas questões de ciúme tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. Quando é uma mulher prudente, ela vai orar, ou vice-versa, quando é um homem prudente vai orar, mas quando é uma mulher rixosa ou um homem rixoso, é motivo de confusão. Eu acredito, Washington, que as maiores causas de separação de casais na atualidade é ciúme e falta de controle de finanças. Concorda comigo? Com certeza, são duas coisas que atingem mesmo uma família. Nós estamos encerrando o nosso podcast. Eu não sei o que aconteceu com o rapaz. Se você puder dar uma saidinha aqui com a permissão, né, do nosso telespectador que está ouvindo a nossa. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa, porque não é possível o rapaz se aumentar tanto o nosso controlador. Queridos irmãos, estamos encerrando
esse trabalho para a glória de Deus. Quero agradecer. Se você puder compartilhar o nosso trabalho, né? Se inscrever no nosso canal. E estamos ainda em fase ainda de aprendizado no nosso, né, gerando o nosso canal, mas eu quero agradecer pela atenção. Deus abençoe sua vida. Estaremos orando agora, encerrando. Hoje nós falamos sobre finanças, né, Washington? Educação financeira no lar e ciúme, né? Fechamos esses dois tópicos. O nosso último tópico sobre essa série de casamentos será divórcio, né? Divórcio. Nós vamos levantar uns questionamentos bem fortes, né? Bem forte, devido como está sendo interpretado o divórcio ultimamente nas denominações, nas igrejas. Não é? Essa que é a questão. Nós vamos debater muito forte aqui. Não é não? Então estamos agradecendo a Deus pela atenção dos nossos amigos e irmãos. Estamos transmitindo pela Rádio TV Purim e estamos aí abençoando também seu final de semana. Pai querido, te agradeço por esses momentos felizes que passamos aqui na tua presença, Senhor, meditando na tua palavra. Deus abençoe a tua igreja, abençoe, Senhor, os ouvintes do nosso canal, para que possas vidas ser alcançadas, edificadas pela tua palavra. Pai Santo, abençoa, ajuda, tem misericórdia do teu povo. Abençoa os lares, as famílias, Senhor, para que haja casamentos sólidos na tua presença. Pai, te louvamos, te glorificamos. Dai um final de semana abençoado. Venha repreender as enfermidades, Senhor amado. Tudo isso colocamos nas tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos no precioso, no santo e querido nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as comunhões santas do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus e podemos dizer amém. Amém. O que aconteceu, filho? O que aconteceu? Veja.